Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora nós vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Aula 54, objeto de conhecimento, raízes ou zero da função. Detalhamento, raízes ou zero da função quadrática. Então vamos à nossa aula. Nós iremos estudar os zeros da função quadrática. Mas o que são os zeros? Vejam aqui comigo. Os zeros da função quadrática do tipo ax² mais bx mais c, que é a nossa f de x, são simplesmente os valores de x quando a gente pega essa função e iguala a zero. Ou seja, quando a gente pega a função e iguala ao valor zero, o que acontece? A gente vai encontrar as soluções dessa equação. Então, as soluções que a gente encontrar, os valores de x, eles vão ser os zeros dessa função. Agora vamos ver a resolução de uma equação do segundo grau. Temos aqui a função ax² mais bx mais c. Para a gente calcular o valor de x, o que a gente precisa fazer? A gente usa essa fórmula que está aqui. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. E o delta é quem? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, por isso é importante a gente identificar esses coeficientes da função. No caso, o a é o valor que está na frente ali do x ao quadrado, o b é o valor que está na frente do x e o c é o valor que está sozinho. Vejam que o delta, ele pode ser positivo, pode ser zero ou pode ser negativo. Quando o delta é positivo, quando ele é maior do que zero, a equação apresenta duas raízes distintas. Temos aí, a primeira raiz é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e a outra raiz, que a gente chama de x duas linhas, é menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, a gente vai ter aí dois valores diferentes de x quando o delta for maior do que zero. Agora, quando o delta é igual a zero, a equação vai apresentar duas raízes iguais e elas vão ser dadas pela fórmula menos b sobre 2a. Agora, quando o delta é menor do que zero, a equação ela não apresenta raízes reais, então a gente não vai ter nenhuma solução real quando o delta for negativo. Então vejam, aqui nós temos o significado geométrico das raízes. Temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E a parábola, ela corta o eixo do x nos pontos 1 e 3, que são as raízes ou os zeros dessa equação aqui. Ou seja, quando a gente resolve essa equação, a gente encontra os valores de x igual a 1 e igual a 3, que é por onde o gráfico corta essa função. Então, agora, a gente vai ver o gráfico dessa função. Vocês vão ver que exatamente nesses dois pontos, 1 e 3, o gráfico dessa função, que é a parábola, ela vai cortar o eixo do x. Vejam aqui comigo no GeoGebra. Então, nós temos a nossa função f de x. Então, vemos aqui a parábola deste gráfico. Vejam que ele está cortando o eixo x exatamente nos dois pontos aqui, no ponto 1 e no ponto 3, que são os zeros dessa função. Agora, continuando. Então, vejam, por isso recebe o nome de zeros da função. E para praticar, agora a gente vai calcular os zeros de algumas funções quadráticas. Vejam comigo. Temos aqui, vamos calcular o zero dessa função, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3.
Aí a gente calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, substituímos os valores, ó, o b é menos 4, o a é 1 e o c é 3. Então, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, que é 12. 16 menos 12, temos o delta igual a 4, ou seja, nós vamos ter duas raízes, dois zeros nessa função. E a gente usa a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. E novamente substituímos os valores. Vai ficar menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 1. Resolvendo, menos com menos dá mais, não precisamos colocar ele aqui. 4 mais ou menos a raiz quadrada do 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2 também. Ok? Então, temos aqui o primeiro valor de x, 4 mais 2 sobre 2, que é 6 sobre 2, que é 3. O segundo valor de x é 4 menos 2 sobre 2, que é 2 dividido por 2, que dá 1. Exatamente os valores que temos lá no gráfico, na parábola. Agora, vamos praticar o cálculo dos zeros de algumas funções. Temos aqui a função do item A, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Igualamos a função a zero, calculamos o valor de delta, substituindo os valores, vamos ter que delta é igual a 1. Agora a gente vai calcular o valor de x, que vai ser menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes 1. Temos x é igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2, e aí temos o primeiro valor de x. 3 mais 1, 4, 4 dividido por 2, 2. O segundo valor de x, 3 menos 1, 2, 2 dividido por 2, 1. Então, também temos duas raízes diferentes, porque a gente tinha ali o valor de delta maior do que zero. Agora, a gente tem aqui a função f de x igual a menos x quadrado mais 7x menos 12 igual a zero. A gente iguala ela a zero. E a gente vai calcular primeiramente o delta, que vai ser 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 12. Aí o delta é igual a 49 menos 48. Delta é igual a 1, então ele é positivo, vai ter duas raízes, dois zeros diferentes. Calculando esses zeros, vamos ter que x é igual a menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes menos 1. Então, x vai ser igual a menos 7 mais ou menos 1 dividido por menos 2. E agora nós temos o primeiro valor de x, que vai ser menos 7 mais 1 dividido por menos 2. Menos 7 mais 1 é menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, negativo dividido por negativo dá positivo. Então, o resultado é 3, que é o resultado da divisão de 6 por 2. O nosso segundo valor de x vai ser menos 7 menos 1, que dá menos 8. E dividido por menos 2, olha só, novamente um número negativo dividido por um número negativo, nos dá um número positivo, que é o resultado da divisão de 8 por 2, que é 4. Vejam o nosso terceiro exemplo. Temos a função f de x igual a menos x quadrado mais 3x menos 4. Primeiro a gente iguala a função a zero, para poder calcular os seus zeros. E agora a gente calcula o valor de delta. Então, delta vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. 3 ao quadrado é 9. Aqui, ó, temos menos com menos dá mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Então, o delta é 9 menos 16. Delta é igual a menos 7. Quando o delta é negativo,
não existem zeros reais para essa função. Então, o cálculo termina aqui. Vejam o próximo exemplo. A função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Igualamos a função a zero, calculamos o delta. O delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 2 é 8. Então, o delta é 4 menos 8, que é igual a menos 4. Também temos aqui um valor negativo para o delta, o que significa que, nesse caso, não existem zeros reais. Então, quando a gente se depara com uma função e a gente vai calcular o zero e o resultado já nos dá um delta negativo, a questão acaba aqui. Se a gente tem um delta que o valor é negativo, essa equação ela não vai apresentar soluções reais. Então, a questão termina já ali. Provavelmente, se for uma questão optativa, vai ter essa opção. Não existem zeros reais para essa função. Agora, vamos continuar vendo outros exemplos. Temos aqui a função do item E. F de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. A gente iguala ela a zero, calcula o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, o delta vai ser 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, que também dá 16. Aí vamos ter 16 menos 16, que dá 0. Então, o nosso delta é igual a 0. Agora, o valor de x ele vai ser igual. Por quê? Porque o delta é igual a 0. Então, os dois zeros da função vão ser iguais. X' vai ser igual a x duas linhas, que é igual a menos b sobre 2a. Substituindo agora os valores de b e de a, nós vamos ter menos 4 sobre 2 vezes 1, que é menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, os dois zeros dessa função, eles são iguais, como disse a nossa regra lá no início sobre o delta, né? Quando o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes que vão ser iguais. Por quê? Porque, como o delta é zero, se a gente for tirar a raiz quadrada do zero, o valor vai ser zero. Então, a gente somar com zero ou diminuir o zero lá na hora de resolver o x, não vai fazer diferença. Por isso, as duas raízes da equação, quando o delta é igual a zero, elas são iguais e a gente já calcula direto, dividindo como a gente fez aí. Vamos ver nosso próximo exemplo da letra F. Temos a função f de x igual a menos x quadrado mais 3 sobre 2x mais 1. Então, vejam, a gente vai igualar essa função a zero. Agora, fiquem bem atentos. Para calcular o delta, mesma coisa, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Agora, quem são os coeficientes? O a é o valor que está na frente do x ao quadrado. Nesse caso, é o menos 1. O b é o valor que está na frente do x. Ele é o 3 sobre 2. Agora, temos uma fração. E o c é o valor que está sozinho, é o 1. O valor de C é igual a 1. Então, substituindo os valores, o delta vai ser 3 sobre 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 1. Então, vejam, quando a gente tem uma fração elevada ao quadrado, o numerador 3 é elevado ao quadrado, e o denominador 2 também é elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado, 4. Mais, por que mais? Porque aqui nós temos
Menos com menos sendo multiplicado, o resultado pelo jogo de sinal dá mais. Aí, 4 vezes 1 dá 4. Então, o delta é 9 sobre 4 mais 4. Aí, resolvendo, como é que a gente faz? Calcula o MMC entre 4 e 1. Tem um 1 aqui embaixo do 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9, 9. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 4, 16. Então, a gente vai ter que o delta é 9 mais 16 sobre 4. 9 mais 16 é 25. Então, o valor do delta é 25 sobre 4. O valor do delta pode ser uma fração? Pode. Essa fração é positiva, é maior que zero. Então, nós vamos ter 2 zeros diferentes na nossa solução. Agora, a gente vai calcular o valor de x, também substituindo os valores de B, delta e A. Então, nós vamos ter x é igual a menos 3 sobre 2, que é o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25 sobre 4, que a gente acabou de calcular, dividido por 2 vezes menos 1. Então, nós vamos ter menos 3 sobre 2, mais ou menos a raiz de uma fração vai ser a raiz quadrada tanto do numerador quanto do denominador. A raiz de 25 é 5, a raiz de 4 é 2. Então, vamos ter 5 sobre 2, tudo isso dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, o primeiro valor de x vai ser menos 3 sobre 2 mais 5 sobre 2 dividido por menos 2. Vejam que o denominador aqui é igual. Então, a gente mantém ele e só resolve o que está no denominador. Perdão, o que está no numerador. Menos 3 mais 5, que dá 2 positivo. E 2 dividido por 1 é 2. Perdão, 2 dividido por 2 é 1. E agora a gente vai dividir por menos 2. Vejam que a gente está dividindo um número positivo por um número negativo. Nós vamos ter um resultado negativo. Então, o primeiro valor de x é menos 1 sobre 2. E o segundo valor de x vai ser menos 3 sobre 2, menos 5 sobre 2, tudo isso dividido por menos 2. Resolvendo primeiro aqui essa diferença. O denominador é o mesmo, é 2, então ele permanece sendo 2. Menos 3 menos 5 é igual a menos 8. Então, vai ficar menos 8 sobre 2 dividido por menos 2. Menos 8 sobre 2 é menos 4. Então, vamos ter menos 4 dividido por menos 2. Agora, nós temos um número negativo dividido por um número negativo. O resultado é positivo, mas a gente não precisa pôr o sinal. E 4 dividido por 2 é 2. Então, as soluções são, os zeros dessa função são menos 1 sobre 2 e 2. Agora, a gente tem a nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. A gente iguala essa função a zero. E a gente vai ter x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Calculamos o valor de delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Quem é o b? É o valor que está na frente do x. b é igual a menos 2. b é menos 2. Quem é o a? O valor que está na frente do x ao quadrado. Não tem nenhum valor, mas significa que o a é igual a 1. E o c é o valor que está aqui sozinho. c é igual a menos 1. Então, fazendo as substituições, a gente encontra e calcula o valor de delta. Então, vamos ter
Delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, o valor de delta é 4 mais 4, que é igual a... Vamos ver aqui, o valor de delta é igual a 8. Então, temos o delta positivo, significa que nós vamos ter duas raízes reais distintas. Então, o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, nós vamos ter que o x é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 8 sobre 2 vezes 1. O x vai ser 2 mais ou menos raiz de 8 sobre 2. Temos que o primeiro valor de x é 2 mais raiz de 8 sobre 2. E o segundo valor de x vai ser 2 menos raiz de 8 sobre 2. Acabou aí o cálculo, professora? Sim. Nesse caso, a gente não tem o valor exato da raiz quadrada de 8. Então, o que acontece? A gente deixa a resposta dessa maneira que ela está. Parece estranho, né? A gente tem o 2, tem o sinal de mais, tem a raiz quadrada e tudo ainda está dividido por 2. Mas isso também significa um número. Na matemática, a gente aprende que um número ele pode ser escrito de diversas maneiras. Então, essa também é uma maneira da gente escrever um número. Vejam agora nosso próximo exemplo. Temos a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x. Então, vejam que essa é uma função quadrática incompleta. Olha só, nós temos o coeficiente a, que é igual a 2, está na frente do valor x ao quadrado. Temos o coeficiente b, que é menos 4, que está na frente do valor do x, mas a gente não tem o coeficiente c, não temos o termo independente. Isso impede a gente de resolver a equação, de pegar essa equação, igualar a zero e calcular o valor de x? Não impede. A gente tem até outros métodos para poder calcular esse x de uma maneira mais rápida ou mais fácil. Mas a gente também consegue identificar os coeficientes, porque apesar de não ter o valor c ali, significa que esse c é igual a zero. Então, quando a gente for usar a fórmula do delta e a fórmula do Bhaskara para poder calcular tanto o delta quanto o valor de x, a gente só faz substituir o c por zero, já que esse valor é zero. E é o que a gente vai fazer agora para resolver essa equação. Vamos lá. A gente iguala 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. O delta vai ser quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual. Quem é o B? Menos 4. Então, vai ser menos 4 ao quadrado menos o 4 da fórmula, vezes o A, que é 2, vezes, olha só, o C, que é 0. Então, a gente resolve menos 4 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes menos 4, que dá 16, menos aquele resultado ali vai ser 0. Então, vamos ter 16 menos 0, valor de delta igual a 16. Mas atenção, o valor de C ali é que é igual a 0. O valor do delta, ele deu 16, um valor positivo, o que significa que a gente vai ter duas raízes reais distintas. Então, agora a gente vai calcular o valor dessas raízes. Temos aí ó, a nossa fórmula para calcular o x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então, substituindo os valores, nós vamos ter x é igual a menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes 2. Então, a gente vai ter que menos com menos vai dar mais. Então, esse 4 ele vai ficar positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 2, que também é 4. Então, a gente tem x vai ser igual a 4
mais ou menos 4 sobre 4. Então, o primeiro valor de x vai ser 4 mais 4 sobre 4. 4 mais 4 é 8. 8 dividido por 4, 2. O nosso segundo valor vai ser 4 menos 4, que é 0, e dividido por 4, esse resultado é 0. Então, é uma coisa que dá para a gente confundir bastante também. Muita atenção. Existe uma grande diferença entre você pegar o 0 e dividir por 4. Quando a gente tem 0 e divide por qualquer valor, o resultado ele é 0. Então, nesse caso, o segundo valor de x dessa equação, ele é igual a 0, porque ele é 0 dividido por 4. Se fosse 4 dividido por 0, não dá para a gente determinar, porque essa é uma indeterminação da matemática. Dividir qualquer valor por 0, a gente não consegue. A gente só consegue dividir 0 por algum número que dá 0. Quando a gente pega um número e divide por 0, isso aí não apresenta solução. Mas não é o caso, né? Até porque não tem como a gente ter o 0 lá no denominador do cálculo do x da função quadrática. Porque quem é o denominador do x? É 2 vezes a. E quem é o a? É o coeficiente do valor que está na frente ali do x ao quadrado. E a gente sabe que na função quadrática, ela precisa ter o termo x ao quadrado. Então, se o seu coeficiente for 0, ela já descaracteriza, não vai ser uma função quadrática. Na função quadrática, o a obrigatoriamente tem que ser um valor ou positivo ou negativo. Ele não pode ser 0 em hipótese alguma. Vamos voltar aqui para a solução desse nosso último exemplo. Então, vejam, aqui nós temos, no denominador, temos que o valor ali é 2 vezes a. Então, olha só, se o a pudesse ser 0, ia ficar 2 vezes 0. Mas isso, como eu falei, não acontece. Não tem como a gente fazer um denominador que seja igual a 0. Isso aqui iria causar uma indeterminação. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. Ficaria x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 0. Isso aqui não faz sentido na matemática, não existe solução. Então, muito cuidado com esse tipo de divisão aqui. 0 dividido por 4 é igual a 0, porém, 4 dividido por 0 não tem solução. A gente usa o exemplo de que não existe, né? Não existe solução para essa divisão. Então, essa foi a nossa aula sobre zeros da função quadrática.